To be or not to be is actually a very good question. The Savior posed the question in a O Salvador fez esta pergunta, ser ou não ser, tornando-a uma pergunta doutrinária vital para cada um de nós. Que tipos de homens e mulheres devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Para tornarmos como ele, é preciso fazer também as coisas que ele fez. Em verdade, verdade vos digo que este é o meu evangelho, e sabeis que deveis fazer em minha igreja, pois as obras que me vistes fazer, estas também fareis. Ser e fazer são coisas inseparáveis. Como doutrinas interdependentes, elas reforçam e promovem uma a outra. A fé inspira a pessoa a orar, por exemplo, e a oração, por sua vez, fortalece a fé que ela tem. O Salvador com frequência denunciava os que faziam sem serem, chamando-os de hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fazer sem ser é hipocrisia, ou seja, simular o que não é ser fingido. Por outro lado, ser sem fazer é vazio, como em a fé, se não tiver as obras, é morte em si mesma. Ser sem fazer não é ser de verdade, é enganar-nos a nós mesmos, crendo que somos bons simplesmente por termos boas intenções. Fazer sem ser, hipocrisia, passa uma falsa imagem para os outros, ao passo que serem sem fazer passa uma imagem falsa para nós mesmos. O Salvador repreendeu os escribas por sua hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais algo que eles faziam, a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Eles não eram o que deviam ser. Embora reconhecesse a importância de fazer, o Salvador identificou o ser como o mais importante. A importância maior de ser é ilustrada nos seguintes exemplos. Entrar nas águas do batismo é algo que fazemos. O ser precisa vir antes disso e a fé em Jesus Cristo e uma vigorosa mudança no coração. Tomar o sacramento é algo que fazemos. Ser dignos de tomar o sacramento é algo bem mais sério e importante. Muitos elaboram a lista de coisas a fazer para lembrar-se do que desejam realizar. Mas as pessoas raramente fazem uma lista de coisas do que ser. Por quê? Envolve as atividades ou acontecimentos que podem ser assinalados. Ser, porém, nunca acaba. Você não pode assinalar como concluídas as coisas que devem ser. Posso levar minha esposa para passear? Isso é uma boa coisa para fazer. Mas ser um bom marido não é um evento único. Preciso fazer a minha parte, minha natureza. Ou como pais, quando é que podemos assinalar um filho como concluído? Ser bons pais nunca acaba. E para sermos bons pais, uma das coisas mais importantes que podemos ensinar aos nossos filhos é como serem semelhantes ao Salvador. Não se podem ver os atributos cristãos que somos. Quando os pais ajudam um filho a aprender a andar, por exemplo, vemos os pais fazendo coisas como segurar ou elogiar o filho. Essas coisas que eles fazem revelam amor que não vemos no coração deles e sua invisível fé e esperança no potencial do filho. Eles continuam se esforçando dia a dia, uma evidência do quão pacientes e diligentes eles são. Por ser causa o fazer e é o motivo por trás do fazer, ensinar a ser vai melhorar o comportamento mais do que a ênfase no fazer. Quando os filhos se comportam mal, quando brigam entre si, por exemplo, geralmente direcionamos erroneamente nossa disciplina para o que eles fizeram ou na briga que observamos. Mas o fazer, o comportamento, é apenas um sintoma da motivação invisível do coração. Podemos perguntarmos que atributos, se forem compreendidos pelos filhos, corrigiriam esse comportamento no futuro? Ser paciente e perdoar quando incomodados? Amar e ser pacificadores? Assumir responsabilidade pessoal pelos próprios atos e não pôr a culpa nos outros? Como é que os pais ensinam isto aos filhos? Nunca teremos maior oportunidade de ensinar e demonstrar atributos cristãos aos nossos filhos do que na maneira como os disciplinamos. A disciplina deriva da mesma raiz da palavra discípulo e implica paciência e ensino da nossa parte. Não deve ser exercida com raiva. Podemos e devemos disciplinar da maneira que Doutrina e Convênio 121 nos ensina.
persuasão, longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro. Esses são atributos cristãos que devem fazer parte de quem somos como pais e discípulos de Cristo. Por meio da disciplina, o filho aprende a respeito das consequências. Nesses momentos, é útil transformar as coisas negativas em positivas. Pergunta ao filho o que ele aprendeu com o erro, dando a vocês o mais importante, ao Espírito, a oportunidade de tocá-lo e ensiná-lo. Quando lhe ensinamos a doutrina do Espírito, pelo Espírito, essa doutrina tem o poder de mudar a própria natureza dele, ser, ao longo do tempo. A alma descobriu esse mesmo princípio, que a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo. Sim, surgia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada. Por quê? Porque a espada enfocava somente a punição do comportamento, fazer, ao passo que a pregação da palavra mudava a própria natureza das pessoas, quem elas eram, o que poderiam tornar-se. Um filho afável e obediente só leva os pais a matricular-se no curso básico de como ser pais. Se vocês forem abençoados com um filho que põe a sua paciência à prova, estarão então matriculados no curso avançado para os pais. Em vez de questionar o que fizeram de errado na vida pré-mortal para merecer isso, vocês podem considerar um filho mais desafiador como uma bênção e oportunidade para vocês se tornarem mais semelhantes a Deus. Com qual filho sua paciência, longanimidade e outras virtudes cristãs têm maior probabilidade de serem testadas, desenvolvidas e refinadas? Quem sabe vocês precisem desse filho tanto quanto ele precisa de vocês? Ouvimos o conselho de condenar o pecado, mas não o pecador. Da mesma forma, quando nossos filhos se comportam mal, precisamos tomar cuidado para não dizer coisas que os façam acreditar que aquilo que fizeram de errado define quem eles são. Jamais permita que um fracasso progrida de uma ação para uma identidade, usando o rótulo como burro, preguiçoso ou desastrado. Nossos filhos são filhos de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade potencial. O plano dele é ajudar os seus filhos a sobrepujar os erros e as más ações e a progredir para tornarem-se como ele é. O comportamento decepcionante, portanto, deve ser considerado como algo temporário, não permanente, um ato e não uma identidade. A confusão de identidade pode também ocorrer quando perguntamos aos nossos filhos o que eles querem ser quando crescer, como se aquilo que uma pessoa faz profissionalmente definisse o que ela é. Nem as profissões, nem as coisas que possuímos podem definir a identidade. O Salvador era um humilde carpinteiro, mas dificilmente definiria sua vida. Para ajudar nossos filhos a descobrir quem eles são e fortalecer seu valor pessoal, podemos cumprimentá-los devidamente por sua realização ou comportamento. O fazer seria ainda mais sábio em focar no seu caráter e suas crenças no que eles são. Nos esportes, um modo sábio de elogiar o desempenho dos filhos fazer é por meio do ponto de vista do ser, como sua energia, perseverança, firmeza diante do adversário, e assim estaremos elogiando tanto o ser quanto o fazer. Quando pedimos aos nossos filhos que façam certas tarefas, podemos também procurar meios de elogiá-los pelos que eles são, como: fico feliz quando você cumpre suas tarefas de boa vontade. Quando o filho recebe o boletim escolar, podemos elogiá-lo por suas boas notas, mas algo que talvez tenha um benefício mais duradouro seria elogiá-lo por sua diligência. Você entregou todos os seus deveres. Você é alguém que pode abordar e concluir coisas difíceis. Estou orgulhoso de você. Na hora de ler as Escrituras com a família, procurem e discutam os exemplos de atributos encontrados na leitura do dia. Uma vez que os atributos semelhantes aos de Cristo são dons de Deus. Orem por esses dons. À mesa do jantar, converse de vez em quando sobre esses atributos, principalmente os que encontraram nas Escrituras na leitura da manhã. De que maneira vocês foram um bom amigo hoje? De que maneira mostraram que são dignos de confiança, que são honestos? Esses são exemplos de atributos encontrados nas Escrituras que precisam ser ensinados. O modo mais importante para ensinar a ser é sermos o tipo que o Pai Celestial é para nós. Ele é um Pai perfeito e compartilhou conosco o seu manual para a paz, as Escrituras. Meu discurso hoje foi dirigido principalmente aos pais, mas os princípios se aplicam a todos. Que nosso empenho em desenvolver os atributos semelhantes ao de Cristo sejam bem-sucedido, para que sua imagem seja gravada em nosso semblante e seus atributos se manifestem em nossa conduta. Assim, quando nossos filhos ou outras pessoas sentirem nosso amor e virem nossa conduta, isto os faça lembrarem-se do Salvador e achegarem-se a Ele.
É minha oração e testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.